Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para fazer a obra do Senhor, para fazer mais esse trabalho virtual, já que estamos impossibilitados de fazer lá na sede, juntamente com os irmãos, no templo, devido a toda essa onda, de circunstâncias que nos impedem de estarmos juntos. Mas pela graça de Deus, hoje estaremos aqui mais uma vez, como em todos os domingos, para que possamos fazer o comentário, mais um comentário da lição da EBD. Antes, porém, eu queria lembrar aos irmãos que nós transmitimos esse trabalho via os canais oficiais da igreja, que é o Instagram, IEAD Paulo Afonso, também no Facebook, IED Paulo Afonso. Se você está nos acompanhar por um desses canais, se possível, vai lá e clica em curtir e faz algum comentário. Diz qual é a congregação, qual a cidade, qual o estado, enfim, nos diz algo para que nós possamos saber até onde o nosso trabalho está chegando. Também nós transmitimos via YouTube, que é o YouTube IEAD Paulo Afonso. Se você ainda não é inscrito, vai aí embaixo, inscreve-se, também lá clica no sininho, aí para você receber as notificações sobre as nossas atividades. Também vai lá em curtir e em comentários, para que nós, do mesmo jeito, possamos saber onde estão os nossos internautas que nos acompanham e que oram por nós. Também eu quero lembrar que todas as quartas-feiras e todos os domingos temos culto online, live com o pastor José Carlos Arruda. Também toda terça-feira nós temos o círculo de oração comandado pela irmã Márcia Arruda. Enfim, a igreja de Paulo Afonso está com todo o esforço para que nós não venhamos a ficar sem a palavra do Senhor, sem o aconchego, ainda que distante, mas estamos pensando em cada irmão, estamos juntos, orando uns pelos outros, Apesar da distância, estamos unidos e estamos em comunhão com a igreja e com o Senhor. Enfim, que Deus nos abençoe, nos guarde para que nós possamos continuar com este ímpeto, com esta vontade de poder fazer o trabalho do Senhor, que é tão importante para quem faz e para quem recebe. Assim, meus irmãos, hoje estaremos comentando a lição número 8 da nossa revista, que corresponde ao segundo trimestre de 2020. Temos uma notícia, que já foi veiculada aí, mas a condição de superintendente eu quero também dizer, que esta lição, esta revista, ela vai ser repetida no próximo trimestre. Caso a gente já esteja de volta à igreja, espero que sim, teremos esta mesma revista. Caso não sei como vai ser, Ainda a casa publicadora não nos deu esse parecer, caso tenha a continuidade do isolamento social. Meus irmãos, a lição número 8 traz o título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sempre que vou comentar as lições, eu costumo fazer uma análise, quase que preliminarmente uma exegese do título, fazendo então um estudo semântico das palavras que compõem o título, para que possamos entender, compreender melhor tudo que vai ser ventilado no decorrer desse comentário. Coisa de professor de português e de linguística, que gosta de esmiuçar as palavras. Então a palavra aqui que eu escolhi, o que realmente nos leva a estudar, que dá o norte dessa revista, é a palavra edificados e a palavra fundamento. Edificados vem do verbo edificar,
Esse verbo tem origem no latim. Quando o padre João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia do latim para o português, ou melhor, para o latim, aliás, então ele usou essa palavra edificare, que significa construir, fundar, tá? E aí, portanto, se referindo à igreja, dizer que a igreja foi construída, fundada, edificada sobre a rocha Jesus Cristo. A outra palavra é fundamento. Fundamento tem duas vertentes, no sentido de alicerce, né, de fundação de um edifício, assim também como o fundamento está relacionado ao conjunto de teorias e de ideias que compõem uma doutrina. Então observe que tudo tem o seu viés para a parte teológica, que o apóstolo Paulo, então, utilizando essas palavras para que pudesse fazer a explanação do que é uma igreja edificada, do que foi o sacrifício e morte de Cristo, no sentido de dois povos formar um. Assim, antes de chegarmos à lição número 8, as lições anteriores, elas vão mostrar que por meio do sacrifício vicário de Cristo, sacrifício vicário significa o sacrifício que alguém fez em lugar de outro, ou seja, vicário significa substituto. Portanto, o sacrifício vicário significa que eu não podia fazer, não tinha condição de fazer, nem ninguém podia fazer, Jesus Cristo fez, nos substituindo na cruz do Calvário. Então, o sacrifício vicário de Cristo veio juntar dois povos, os judeus e os gentios, formando um só povo, que é a igreja do Senhor, tá? Antes da consumação desse sacrifício, os judeus tinham certas regalias, certas prerrogativas que os gentios não tinham, né? Os judeus gozavam de uma exclusividade, e essa exclusividade fazia com que houvesse a inimizade entre judeus e gentios. Portanto, esse exclusivismo dos judeus é uma das causas da inimizade entre esses dois povos. Qual era essa exclusividade? Essas prerrogativas que os judeus tinham e os gentios não. Era exatamente relacionado ao templo. Os judeus tinham acesso às dependências do templo, mas os gentios só sobrava para eles o átrio do templo, que hoje poderíamos dizer assim, é o muro, né? É a parte interna do muro da igreja, do muro do templo. Os gentios só podiam chegar até ali. As demais coisas, as cerimônias, as festas, os rituais, a parte religiosa toda, os gentios não tinham acesso, não tinham direito. É por isso que é uma das causas da inimizade. Então observe que, olhando lá as lições anteriores, aí nós vamos ver nos versículos de Efésios 2, 11 e 12, que vai nos falar da circuncisão e da incircuncisão. O apóstolo Paulo fala da circuncisão literal, que era uma marca dos judeus, era algo obrigatório na antiga aliança, para que mostrasse, né, o que era diferente entre o judeu e o não judeu. E aqui no Novo Testamento ele vem nos mostrar que não há mais circunciso nem circunciso, porque dos dois povos é feito um. E a circuncisão agora é no coração, é individual, é interior. Não há mais a circuncisão literal. Os versículos de 13 a 18 nos dizem que o sangue de Cristo aproximou judeus e gentios, derrubou o muro de separação, né, que havia, formando um só povo, que é a igreja, desfazendo assim a inimizade vertical e horizontal. Tá? A inimizade horizontal é aquela inimizade, então, em que as pessoas tinham o mesmo valor, né? Era a mesma, tinha o mesmo, tudo igual, que era homem inimigo de homem, gentios e judeus, pessoas humanas que estavam com inimizade. Então aí é uma inimizade horizontal.
Mas tinha também a inimizade vertical, que é aquela de cima para baixo, era a inimizade entre Deus e o homem. A morte de Cristo, portanto, aquele sacrifício perfeito, uma vez feita, derramando o Senhor Jesus Cristo o seu sangue precioso na cruz do Calvário, então ele fez a reconciliação entre os homens e entre o homem e Deus. Assim, portanto, Jesus Cristo, ao estabelecer esta nova aliança, ele nos trouxe a paz. Portanto, quando houve a morte, a consumação do sacrifício de Cristo, então houve aí, portanto, a franquia da entrada às mansões celestiais. O versículo 19 inicia com a conjunção assim, né? Essa conjunção, a conjunção em língua portuguesa chamamos de conjunção coordenativa conclusiva, porque é a palavra utilizada para dizer, diante de tudo que foi dito, diante de tudo exposto, aí vem agora dizer portanto. Então essa palavra assim tem o significado de portanto, como tem algumas outras versões da Bíblia, em que, em vez de trazer assim, traz a palavra portanto. Ou seja, diante de tudo isso, somos agora concidadãos do céu, né? Observe o que diz o versículo 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E o 19 diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Em algumas versões, forasteiro significa hóspede, né? Ou seja, nós, de outro tempo, éramos pessoas que vivíamos, por exemplo, vamos colocar aqui como exemplo, viver de favor. Quando alguém mora dentro de uma casa, aquela casa não é sua, é a casa que você está vivendo de favor. Você não tem os mesmos direitos que os donos da casa, que os herdeiros da casa. Quem vive ou que mora de favor sabe que nada dali lhe pertence. Tudo para ele é em segundo plano. Primeiro os donos da casa, primeiro os herdeiros, para então os que forem moradores de favor ficar com o que sobrar, se sobrar. Então aqui o texto já nos diz que assim que já não sois estrangeiros, né, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Concidadão significa compatriota, ou seja, eu sou cidadão brasileiro, eu e na minha individualidade. Mas quando eu me refiro a uma coletividade, eu sou concidadão com você que está nos escutando. Eu sou concidadão com todas as pessoas que estão comigo, que comungam dos mesmos direitos. Então, ser concidadão dos santos implica dizer que nós somos cidadãos juntos uns com os outros, junto com Jesus, junto com os anjos e junto com Deus. Então, é isso que significa concidadão, que formamos a família de Deus, tá? Então, observemos aqui, meus irmãos, que essa lição, ela é baseada em dois textos, né? O primeiro texto, que é em Efésios 2, 20 e 22, em que o apóstolo Paulo faz uma comparação entre um edifício em construção, um edifício literalmente falando em construção, e um edifício em construção no sentido espiritual. Olha o que diz aqui os 3 versículos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, assim, essa comparação literal se refere a um edifício alto, né, bem feito, um edifício que está construído sobre
um alicerce profundo, um alicerce muito bem preparado. Agora, ele vem no versículo 21 e diz que nesse edifício bem ajustado, que cresce para templo. Então agora ele já está se referindo, né, à segunda comparação que ele faz entre um edifício que é o literal e o edifício que é o templo espiritual. Então agora ele se refere ao edifício espiritual cujo alicerce é Cristo, a pedra fundamental de esquina. Então, nas construções antigas, havia na engenharia daquela época aquela primeira pedra que era montada, que era sentada, melhor dizendo. E aquela pedra ia então nortear as demais, aquela pedra ia ser o guia. E era numa esquina, né? Não precisava que fosse na esquina mesmo de rua, mas seria na divisão da parede da frente com a parede lateral. Então aquela pedra seria a pedra que iria guiar o construtor, e ela deveria ser muito bem plantada, deveria ser muito bem colocada e reta, muito bem reta, bem no prumo, para que as demais pudessem ser também bem aprumadas, bem retas, e uma construção então se daria de forma perfeita. Então quem é esta pedra angular, esta pedra fundamental, essa pedra de esquina, que é a pedra que o edifício bem ajustado, que é a igreja do Senhor, é Jesus Cristo, que é a pedra fundamental. Na teologia romana, há a ideia, né, a pregação de que quem é a pedra é Pedro, né? A pedra angular, a pedra fundamental, ele se baseia no versículo que Jesus Cristo diz: tu és Pedro, né, que está lá em Mateus, diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra elas. Então, há algumas análises, eu queria abrir um parênteses nesse sentido, para que nós possamos meditar e depois, em casa também, dê uma olhadinha nesses textos e leia de acordo com as ilustrações que faremos agora. Então, veja só, pedra no latim é petra, que significa rocha inabalável, tá? E Pedro é Petrus, que significa fragmento de pedras. Ou seja, como é que o fragmento é a base da pedra, né? Então é a pedra, a petra, que é a rocha inabalável, que é a pedra fundamental. Porque Petrus é o fragmento, é o pedaço da pedra, da petra. E Petra é a rocha, é a pedra mesmo forte e angular. Então, analisando, podemos dizer o seguinte, ó, Petrus é uma palavra derivada de pedra, ou seja, Petrus deriva de pedra, ou seja, é aquilo que se origina de outro. Não é o fragmento de pedra que se origina da pedra. Ou melhor dizendo, não é a pedra que se origina do fragmento, né? É o fragmento que se origina da pedra. Então, da mesma forma, podemos dizer, o cristão deriva de Cristo. Não é Cristo que deriva do cristão. Ou seja, quem deu origem ao cristão foi Cristo, e não o cristão que deu origem a Cristo. Portanto, é Cristo que é a pedra de esquina, a pedra angular, porque foi Cristo que fez o seu sacrifício perfeito. Não foi Pedro. Pedro, sim, recebeu uma incumbência do Senhor quando ele diz: tu me amas, Pedro? Ele, sim, Senhor, eu te amo. 3 vezes o Senhor perguntou isso a Pedro. E ele responde: sim, tu sabes que eu te amo. Mas na 3ª vez, Pedro titubeou, sabia que tinha algo ali para que Cristo estava dizendo a ele. E todas as vezes que Pedro respondia: sim, eu te amo, Senhor, Jesus Cristo dizia: apacenta as minhas ovelhas. Então, naquele momento, Jesus dá sim uma incumbência a Pedro. Pedro foi um dos líderes da igreja a quem os apóstolos tinham respeito, mas
ele era líder de uma igreja cujo fundamento é Cristo. Então, se nós tivéssemos certeza, se nós crêssemos que a igreja é fundada sobre Pedro, ele não estaria participando dessa igreja, porque estaria participando de uma igreja que o fundamento era um homem igual a mim, um homem que não morreu por pecado de ninguém, um homem que foi preciso que Cristo morresse em lugar dele, morreu no meu lugar, morreu no lugar de Pedro. Então, Jesus Cristo é que é a pedra, e sobre esta pedra que a igreja está firmada, a igreja está edificada, e não o contrário, tá? Então é uma inverdade essa pregação, essa teologia que é pregada pela igreja romana. No segundo texto da lição, é Jesus que apresenta uma comparação entre dois tipos de edifício. O que é construído sobre a rocha e o edifício que é construído sobre a areia, né? Ou o que é construído sobre a areia e o que é construído sobre a rocha, tá? Então, observe que no versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, quando Jesus Cristo diz, aqui é um sujeito bem grande, né? Assim, é um sujeito, é uma pessoa, que é aquele, né? Mas é composto por todas essas palavras. Todo aquele que ouve e escuta estas palavras e as pratica. Aí, portanto, nós temos o maior exemplo de fundamento, ou seja, de reunião de doutrina, reunião de ensino, enfim, reunião de teorias, de tudo que indica o que converge em algo. Aí está aqui neste trecho: todo aquele que ouve e escuta estas minhas palavras, e não somente as escuta, mas as pratica. Porque nós temos hoje exemplos de muitas pessoas que ouvem, só ouvem, mas não praticam. Muitos ouvem e falam, manda fazer, manda praticar, mas não pratica. Mas Jesus Cristo diz que todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Então aqui nós já temos exemplo que isso tudo se relaciona a fundamentos. E a revista traz o título Fundamentos, né? Quando diz aqui edificar sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então vemos o seguinte, que os apóstolos eram referência na igreja primitiva. Porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos, os que viveram com Cristo, os que foram aqueles 3.000 que Pedro ganhou numa só pregação, e os outros quase 3.000 que ele também pregou, que ele ganhou para Jesus após a cura daquele homem que estava na porta do templo. Então, era muita gente que já estava servindo a Deus, que estava participando da igreja primitiva. E muitos não tinham conhecido Cristo como os apóstolos conheceram. E principalmente porque os apóstolos conviveram na intimidade com Cristo. Cristo tanto pregava para multidões, mas também tinha horas que ele tinha um particular com os seus apóstolos. Ele falava com os seus apóstolos somente para eles, ensinava coisas especialmente a eles. Portanto, quando os apóstolos, melhor, quando os discípulos, quando os membros da igreja tinham alguma dúvida, era para os apóstolos que corriam, porque os apóstolos receberam diretamente da fonte. Por isso que o título o apóstolo Paulo, né, é o autor dessa revista, trazendo o texto de Paulo, e Paulo disse que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, porque ele se refere aqui a que os profetas tinham respostas, né, práticas e reais, porque eles estiveram com Cristo, eles aprenderam diretamente da fonte. Eles eram pessoas que eram dotados da mais íntegra capacidade e também gozava da perfeita confiança
dos irmãos da igreja primitiva. Portanto, a palavra deles era uma palavra voltada diretamente para os ensinos de Cristo. Não eram palavras inventadas. Quando diz a doutrina dos apóstolos, era a doutrina que era fundada no Evangelho de Cristo. Apenas eles retransmitiam e reforçavam tudo o que Cristo tinha ensinado a eles, tinha deixado para que eles passassem para as pessoas conforme foi a ordem de Cristo e de ensinar, tá? Então os apóstolos, eles eram pessoas, tá, que gozavam de toda a credibilidade. E aqui diz ainda o testemunho dos profetas, né? Porque é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, quando nos referimos, ou quando o apóstolo Paulo se refere aqui a profetas, ele não está se referindo aos profetas do Antigo Testamento. Ele está se referindo aos profetas da igreja. Aquelas pessoas que tinham comunhão com Deus e que transmitiam a palavra de Deus com unção, com sabedoria e com verdade. Portanto, aqui os profetas são os irmãos da igreja que tinham o ministério profético, ou tinham o dom da profecia, melhor dizendo. Isso é muito importante a gente comentar, porque há uma grande avalanche de profetas que querem ser profetas e às vezes nem sempre o que falam é uma profecia. Tem muita gente que gosta de profetar, né? Acha bonito chamar alguém na frente, dar um recado, acha bonito se levantar na hora de um louvor, como chama, louvor de fogo, né? Aí se levanta, vai lá e diz algo e nunca diz baixinho no ouvido. Tem que ser uma profecia alta para que todos escutem. Não digo que não é de Deus, isso aqui nem sempre não é, né? Muitas vezes sim. Aquilo ali provém de Deus. Eu creio, já recebi dessa forma. Mas tem outros que, pela nossa experiência, pela nossa convivência durante tantos anos nesse meio, então a gente pode dizer com autoridade que muitas vezes, a maioria das vezes ainda digo, que são pessoas que estão tomadas ali por uma vontade, né? Por algo que não é bem um dom de profecia. Mas o Senhor nos abençoa sempre, né? E que continue abençoando para que a gente possa discernir cada vez que aparecer esse tipo de profeta, né? Portanto, meus irmãos, o versículo 21 nos traz a expressão, o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então, o que a gente aprende aqui, né? Que é uma gradação. O apóstolo Paulo se refere a edifício, ele não está falando de edifício pronto, está falando de edifício em construção. E aqui, portanto, é a gradação, ou seja, algo que começa, né, até chegar grande. Começa pequeno. Um edifício, por exemplo, começa da fundação, começa do fundamento, né, do alicerce, da pedra fundamental, e daí outra sobre ela, até formar uma meia parede, um andar, outro andar, até formar um grande edifício, certo? Isso é que é gradação. Agora nós vamos entender uma coisa. O novo nascimento se dá no momento em que nos convertemos, que o Espírito Santo nos convence do pecado. Agora, a santificação é um processo, né? É um processo contínuo que vai fazendo a gente se moldar a cada dia, que faz a gente melhorar a cada erro, que os erros que eu cometo hoje e amanhã faço propósito diante de Deus de não cometê-los mais. E assim a gente vai se aprimorando, vai sublimando, né, as coisas boas sempre subindo e as ruins descendo, tá? Então, isso aí
é o que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Ele diz que o nosso espírito, alma e corpo sejam em tudo, né? Plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de Cristo. Portanto, a santificação é um processo lento, que vai, né? Até chegar à estatura do varão perfeito. Em Provérbios 4:18 diz que a gente deve ser, né, como uma aurora, a luz da aurora, que vai surgindo, vai brilhando, brilhando mais e mais até chegar dia perfeito, quando o sol está sobre as nossas cabeças. E assim também é o texto de Paulo que diz que devemos melhorar sempre até chegar à estatura do varão, a medida certa, a estatura do varão perfeito. Portanto, meus irmãos, 1 Coríntios 6 nos diz que nós devemos ser templo do Espírito Santo, onde é a morada do Deus Altíssimo. Nós temos que saber que as coisas da carne, elas implicam no nosso espírito. Então, que nós possamos viver na nossa carne, porque nós somos mortais, mas sabendo que todas as nossas ações impactam na nossa alma e no nosso espírito. Então, que possamos viver todo dia, sabendo que não devemos macular o templo do Espírito Santo. Não podemos profanar o templo do Espírito Santo, que nele habita o Deus Altíssimo. E assim, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos guarde, que o Senhor possa aplicar esta palavra em nossos corações, para que saibamos sempre que nós somos um edifício em construção e que chegaremos um dia à construção perfeita. E nesse dia é o dia que o Senhor vai nos chamar para a sua glória. E nós então estaremos diante de Deus, estaremos vivendo realmente e literalmente a nossa salvação. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.